Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo, professor do canal Plantão Química. E hoje nós vamos juntos resolver mais uma questão do Enem 2024, desse Enem que aconteceu domingo, dia 10 de novembro de 2024. E eu estou fazendo essa questão agora, correndo, voando, de madrugada, porque eu sei que você vai acordar ansioso para ver se acertou. E eu quero saber, então deixe um comentário dizendo se você acertou ou não a questão. E também, é claro, quero te convidar a conhecer mais do meu canal, Plantão Química. Aqui, apesar de eu estar resolvendo as questões de ciências da natureza, é um canal mais voltado para a ciência da química. E você vai encontrar playlists como a minha da UERJ, onde você tem um curso completo com todo o ensino médio. E diversos alunos já passaram tanto para a UERJ quanto em provas como o Enem, e até mesmo em concursos de nível médio, como o da Petrobras. Beleza? Então, galera, seja muito bem-vindo, use o material para estudar e vamos para a nossa questão. A nossa questão é a número 93 de Biologia e o tema é genética. É um tema complicado e eu vou ter que, ao longo do texto, desenrolar esse conteúdo aqui. Então preste atenção para você entender direitinho. Vamos lá? Um dos exemplos mais conhecidos de herança recessiva ligada ao cromossomo X é o daltonismo. E aí vamos prestar atenção que já tem aqui a pista na questão. Ó, ele está falando de uma herança recessiva, tá legal? O que quer dizer, né, que essa herança aí, ela não é uma coisa que vá se manifestar sempre, é recessivo. Ou seja, existe dois tipos de genes, né, daquele tipo, né, tem dois tipos de gene X, vai ter um X dominante e vai ter um X recessivo. E a pessoa só vai apresentar essa condição quando ela apresentar os dois, quando ela tiver, possuir os dois genes recessivos. Então, vamos lá entender a situação, né? Então, vamos lá. Como qualquer distúrbio recessivo ligado ao cromossomo X. Então, no nosso caso, quem é que pode ter os dois cromossomos X? XX normalmente representa o sexo feminino quando nós estamos falando, né, de seres humanos. E nós temos XY quando nós estamos falando do sexo masculino, tá certo? Então, o que acontece? Você pode ter a situação onde você vai ter XX, onde X, esse X maiúsculo, é o gene dominante, tá certo? E você também pode ter condição onde vai aparecer X, onde é o recessivo. E você pode também ter a condição onde você vai aparecer, né, para o sexo feminino, o dominante e o recessivo. Então tem três possibilidades de ser mulher, né, em relação a essa distribuição desses genes. Enquanto que para os homens, tá certo? Para os homens não, para os homens tem menos opções, são apenas duas. Ou ele vai ter o gene dominante que não tem a doença, ou ele vai ter o gene que é recessivo, mas que pode apresentar a doença. Tá legal? Então são essas 5 condições possíveis para o ser humano. Então vamos lá. Como em qualquer distúrbio recessivo ligado ao cromossomo X, existe muito mais homens apresentando o fenótipo com esse tipo de daltonismo do que mulheres. Um casal formado por um homem não daltônico. Se o homem não é daltônico, ele não tem o recessivo, né? Ele tem o dominante. Então, o homem da nossa história tá aqui. É o homem do nosso casal. Formado por um homem não daltônico e por uma mulher gestante, também não daltônica, mas ela possui, né, o gene recessivo. Então, vamos lá, vamos botar em ordem aqui as possibilidades da mulher, tá certo? Vou organizar aqui, botando tudo que já estava escrito, mas em ordem, ó. Tem a possibilidade dela ser de um tipo só, mas só com o gene dominante. Nós chamamos isso na biologia de homozigoto, tá? Porque só tem um tipo de zigoto, meu Deus, não sei se é a palavra. Um tipo de gene, tá? Tem o hétero, que é quando ela tem tanto o dominante quanto o recessivo, e recessivo, recessivo. Ela só tem o daltonismo nesse caso aqui, tá? Então esse aqui é o bola cheia, a gente vai chamar assim nessa questão. Esse aqui é o bola vazia com pontinho, e esse aqui é o bola vazia, tá certo?
E aqui, ó, um homem que tem daltonismo, a gente chamou de quadradinho cheio, tá? Ou seja, o quadradinho colorido, pintadinho lá escuro, tá certo? E aí, voltando à questão, o casal formado por um homem não daltônico e por uma mulher gestante mais não daltônica, mais portadora do gene recessivo, para esse tipo de daltonismo, está esperando um bebê. Em uma das consultas do pré-natal, o casal recebeu um heredograma, que é a distribuição das possibilidades dos nenéns que vão nascer, que contém todas as possibilidades de genótipo para esse bebê. Considere a legenda, e aí a legenda traz isso aqui que eu trouxe para vocês, que está mais explicadinho aqui. Mas vocês vão ver lá na legenda isso aqui, tá certo? Então, vamos lá, vou só aplicar aqui o que a gente já falou, ó. A mulher daltônica, ela tem que ter os 2 cromossomos recessivos. A mulher não daltônica e sem gene, né? Ela tem que ter os 2 dominantes. E a mulher que é heterozigota, né? No caso, ela tem os 2. Tem um dominante e o recessivo. Mas por ser heterozigota, o dominante não apresentar a doença, ela não tem a doença. Ela só tem o gene da doença, tá bom? E lá, vamos falar do homem. O homem não daltônico, ele é X dominante e o Y qualquer lá. A gente não está falando do Y nesse caso. E o homem daltônico, ele é X Y, tá certo? Então, essas são as possibilidades que tem na genética. E aí a gente quer o heredograma. O heredograma ele sempre vai começar com os pais. É quem está aqui em cima nesse fluxo. Aqui são os pais e aqui são o quê? A distribuição das possibilidades dos, né, dos genes dos filhos em relação a esse gene, né, responsável pelo daltonismo. Então, o que nós temos aqui é uma mãe que ela é Xzinho, tá certo? E um pai que ele é Xão Y. Então, nós vamos ver aqui quais são as probabilidades que podem acontecer. Então, você vai ter o Xão da mãe podendo se combinar com o Xão do pai. Tem o Xão da mãe podendo se combinar. Aliás, vamos fazer o seguinte: tem o Xzinho da mãe podendo também se combinar com o Xão do pai. Tá certo? Agora nós vamos ter o... né, já vimos as condições aqui da mãe se relacionando com o Xão do pai. Tem a questão ainda do agora a mãe se relacionando com o Yzinho do pai. Então tem o Xão Y e o Xzinho Y. Então são essas as condições possíveis dos nenéns que podem nascer quando se tratam desses 2 pais. E aí vamos lá, Xão. O que é? Xão é uma mamãe, né? Vai tendo aqui um neném não daltônico e sem gene para o daltonismo. Xzinho, vai nascer uma criança não daltônica, mas que possui o gene do daltonismo. Né? Então a gente vai ter que o gene aqui dentro. Mas ela não tem daltonismo. E agora as outras opções que nós temos é o seguinte: Xão Y, o que é isso? Ó, Xão Y, XY são meninos, né? Então tem um menino, né, o sexo masculino, que vai nascer sem daltonismo e vai ter uma possibilidadezinha, né, de sair um menino daltônico. Tá legal? Então, como nós podemos ver aqui, né, as possibilidades são que nós temos aqui essa distribuição aqui. Então, bolinha com bola com coisinha, quadradinho e quadradinho escuro. Analisando o nosso gráfico, né, nosso heredograma, toda a parte de cima está igual. Então, o que vai definir é aquela que bate com o que tem aqui no nosso gabaritinho aqui. Então, vamos lá. Aqui está falando que tem uma mamãe, uma criança daltônica. Então, isso aqui é falso. Aqui, ó, na letra B, bate certinho com a nossa opção. Então, vamos avançar aqui. Você vai ver que a nossa resposta é a letra B. E vamos lá, onde é que está o erro em cada um? Ó, aqui está aparecendo 2 descendentes fêmeas, né, mulheres, né, nenéns meninas, que vão ter o gene. Na verdade, só uma vai ter o gene. E aqui, na letra D, nenhuma tem o gene. E aqui só as mulheres têm daltonismo e os homens não têm daltonismo nenhum. Né? Não faz sentido. Aqui estão os 2 homens daltônicos também está tudo errado nesses 2 aqui, né? Não podem ser. Então a resposta é a letra B de bola.
e eu espero que você tenha acertado. Mas é claro, se você ficou com alguma dúvida, comenta aí para eu saber o que você achou dessa questão, para eu poder também tirar qualquer dúvida que tenha ficado. Essa questão bastante difícil, né? E é claro, não é minha área, mas eu fiz o melhor que eu pude para te explicar. Se você ainda ficou com alguma dúvida, não esquece de usar os comentários. E lembrando que na descrição desse vídeo você também pode entrar para o meu grupo do Telegram. Lá eu tiro dúvidas, converso e tem vários materiais gratuitos para você estudar. Beleza? Então vamos nessa e bons estudos!